bom, prazer. Tudo bem? Na seleção que eu fiz, eu peguei tanto autores contemporâneos como autores mais clássicos, tá? E aí eu resolvi escolher 3 destinos, que são Rio de Janeiro, Salvador, mais Bahia como um todo, e Amazônia. Começando pelo Rio de Janeiro, e aí de uma autora contemporânea, que é um livro, assim, sensacional, recomendo muito, que é A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Até foi um livro que foi adaptado para o cinema recentemente também, e foi o livro que foi indicado para concorrer do cinema brasileiro para tentar entrar na lista do Oscar de 2000 desse ano, o que não deu certo. Mas é um livro escrito por uma autora jovem e que vai retratar um pouco do dia a dia. Esse é um livro também que eu recomendo até por momento, apesar de ser um livro que vai tocar em temas de feminismo, assim, mas vai tratar a vida de uma mulher típica da década de 30 mas uma mulher que também começa a questionar aquele papel da mulher dona de casa, que está em casa para obedecer o marido, não trabalhar, começa a questionar isso. Então, toca em temas muito relevantes e, principalmente para a mulher que lê, há uma identificação muito grande, porque são problemas que ainda que antes fossem mais graves, tem muitas coisas que ainda existem e a gente vê isso nos livros, ainda que talvez de forma mais velada, mas são problemas que a gente ainda se depara, infelizmente. Então, esse livro eu recomendo bastante. Também tem um outro livro que, apesar de ser de um autor atual, que é o Laurentino Gomes, que é um professor de história super renomado, ele escreveu o 1808 e escreveu outros livros também, que são mais livros históricos. E 1808 é maravilhoso, eu adorei. 1808, então, que ele vai retratar a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter o cenário do Rio de Janeiro do século XIX, e é interessante você ver os contrastes com a cidade, mas você vê como é que eles chegaram, né, numa cidade como Rio de Janeiro maravilhosa, né, como é que foi o primeiro contato, eles tendo que se adaptar ao local. Então vai ser um cenário bem interessante com esse lado histórico do nosso país, né, um momento tão importante que é legal também a gente conhecer. Aí eu separei também Dom Casmurro, do Machado de Assis, que, né, é um clássico e aí que está em todo lugar, e ainda que a gente tenha lido na escola por obrigação, eu recomendo muito que você releia esse livro, porque a leitura que a gente faz para a escola não é uma leitura legal, é uma leitura que a gente está muito preocupado com o que vai cair na prova, né, se eu vou entender isso. Às vezes a gente só lê resumo, e eu acho que acaba prejudicando o principal objetivo da leitura, que é a leitura por prazer, né, curtir, conseguir aproveitar a história. Então, é um livro que eu acho que uma releitura, se você só leu na sua fase de escola, merece muito. E é um livro também ambientado no Rio de Janeiro, que tem referências a locais lá típicos. E o autor, ele viveu lá também. Então, muito do que ele conhecia, ele colocava nos livros. E até o próximo livro, que é do Silviano Santiago, ele escreveu uma biografia do Machado de Assis. E é uma biografia diferente, uma mistura de literatura com uma biografia mesmo. É um livro bem interessante, que chama Machado, foi já vencedor de alguns prêmios. Ele também fala muito do Rio de Janeiro quando ele vai contar a história da vida do autor. Então, Machado de Assis teve uma relação muito forte com a cidade, com locais da cidade específicos que vão sendo retratados no livro. E então foram esses 5 livros e também o último, na verdade, que é o 5º, que é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que também é um livro que a gente acaba muitas vezes lendo na escola, que vai retratar a vida do brasileiro, do carioca simples, antes das favelas, que moravam em cortiços. Então, um pouco daquela confusão que talvez a gente que a gente vê hoje também nas comunidades, e acho que está bem retratado nesse livro. É um livro também interessante, que vai contar um pouco sobre vários personagens assim, brasileiros, assim, né? Vários tipos brasileiros, não personagens, mas tipos. E eu acho que são indicações bem legais. Então, fico essas 5 aí pro Rio. Legal, ótimo. Bacana, ótimo, adorei também.